comentar com vocês a respeito da imagem, né, que eu sempre trago aqui. Boa noite, Carla. A imagem que eu sempre coloco, né, no mês, na temática do mês. E nesse mês, vocês viram que era uma porta, né, uma jovem que estava ali abrindo a porta. E eu vou contar um pouquinho para vocês, né, o porquê que eu escolhi essa imagem, o que essa imagem tem a ver com a questão da fé e por que nós estamos trazendo também aqui no Logoterapia Educar esse tema, né? Então, como vocês já têm acompanhado, vocês têm visto que a logoterapia, ela trabalha o ser humano, ela vê o ser humano como uma pessoa, né, completa em todas as suas dimensões, a dimensão, né, orgânica, a dimensão das emoções psicológicas e também a dimensão espiritual. E claro que ela não é uma abordagem religiosa. Boa noite, Padre Vitor Hugo. Entrou um padre aqui, né? Então, ele sabe mais ainda sobre isso que eu vou estar falando. Boa noite, Dona Maria Aquino. Ela não é uma abordagem religiosa, mas ela também não descarta essa questão da fé, do quanto é importante para as pessoas a fé, né? Aquilo que elas acreditam, aquilo que elas realmente têm como convicção na vida delas. E muitas vezes é tão difícil das pessoas que têm essa fé genuína, elas encontrarem profissionais, né? Que venham a também acolher elas em relação às suas crenças. Boa noite, Cassi. E eu optei, né, a estar trazendo essa imagem porque foi algo que eu também vivi na minha história, né, de vida. Como psicóloga, eu já me formei, né, há 10 anos, me formei em 2010 e sempre, né, trabalhei, minha área de atuação era com dependentes químicos, estava sempre, né, envolvida, tenho uma fé, né, realmente muito firme, sempre estive envolvida na igreja, né, trabalhando com a juventude, fazendo projetos em escolas, mas de repente, o que aconteceu? Eu me vi, né, totalmente adoecida. A Dona Maria aqui é minha avó do coração, ela viu, né, ela teve aqui quando ela me viu num estado totalmente depressivo. E o quanto foi difícil para mim, enquanto profissional, também encontrar um outro profissional que acolhesse e trabalhasse essas questões comigo, né? Porque para mim precisava ser muito importante em terapia também trabalhar e falar sobre a minha fé, as minhas dúvidas, alguns conflitos que eu estava passando. E eu adoeci de uma forma, né, tão profunda, tão intensa, né, onde eu me vi totalmente assim num quarto escuro. Eu estava, né, num nível profundo de depressão e ali eu fiquei durante um tempo, isso ano passado. Tive que procurar ajuda médica e aí encontrei uma terapeuta que também, né, acolheu e me ajudou nessa escuta em relação à minha fé, que era o que eu precisava falar. Eu não na minha procura não era por um pastor, né, não era por um padre, não era uma questão de um aconselhamento, né, espiritual. O que eu precisava era tratar isso em terapia. E aí eu encontrei, foi muito difícil, mas eu encontrei alguém que tinha estudo, né, das escrituras, buscou a fundo isso, e aí ela pôde me ajudar nessa demanda. E aí o que aconteceu? Nesse ano de no ano passado, né, no ano de 2020, oi, Giovana, tudo bem? Eu acabei, né, ficando, né, nesse nível profundo de depressão, como uma crise do pânico mesmo, assim, de não poder sair, eu não sentia vontade de sair de casa, né, eu vivia trancada, assim, nesse nível, né, de profunda depressão. E aí eu comecei a procurar ajudas de várias formas. Eu preciso também encontrar pessoas que vão me ajudar a ter esse entendimento do que eu passei. E aí, nesse período, eu acabei fazendo um curso com um pastor, onde eu tive algum entendimento de algumas coisas que também me aconteceram. Então,
eu procurei ajuda médica, eu encontrei, né, uma terapeuta para ajudar nessas questões e também eu acabei buscando, né, uma pessoa que tinha o conhecimento das escrituras para poder também estar me ajudando, né, no entendimento da palavra de Deus, em algumas dúvidas que eu acabei tendo. E em algum momento, assim, você pode pensar, tá, mas e a tua fé? A minha fé estava ali, né? Eu realmente não fiquei com raiva de Deus, eu mantinha firme a minha convicção, mas algumas coisas estavam, né, distorcidas também nos meus pensamentos em relação à forma como eu via Deus. E aí, numa dessas minhas aulas, eu conheci a minha amiga Carla, né? Ela até está aqui acompanhando, e ela me deu uma palavra. E isso é a nossa fé em prática. Eu recebi essa palavra muito forte no meu coração e eu a coloquei em prática. Então, por isso que eu optei em trazer hoje aqui essa imagem da importância da fé com essa questão da imagem, porque é como se essa menina fosse eu num tempo atrás. Eu estava nesse quarto escuro e de repente eu fui lá com a ajuda de Deus, né? Ele abriu essa porta e eu saí desse lugar. E essa última frase que vocês viram que eu coloquei, depois você pode olhar ali no post. O que te espera lá fora é tão lindo. Foi uma frase que essa minha amiga, né, a Carla, colocou para mim, falou, e foi algo que veio realmente, né, como uma inspiração divina, porque quem tem essa fé, as pessoas acreditam nisso. E nós, né, aqui você pode ser terapeuta também, nós como terapeutas, nós não podemos, né, deixar isso de fora. Se a pessoa traz isso para um atendimento, nós precisamos acolher. Nós precisamos receber isso. Por isso que é muito importante também você que tem a sua crença, procurar também ajuda terapêutica, mas procure aqueles que possam também te auxiliar nessa demanda. Porque muitas vezes você pode ir e falar algumas questões para algum terapeuta que não, isso não é nesse momento, vamos deixar isso para você lá procurar o seu padre, o seu pastor, e não necessariamente você precisa deixar, né, para tratar essas questões com outras pessoas, porque muitas vezes esses conflitos, eles são pessoais, né, é algo teu, então não tem como tu levar isso para esse ambiente. Então o profissional, o terapeuta, ele também precisa buscar isso. Ele também precisa levar em consideração a fé das pessoas. O quanto, né, é importante, como psicólogos, você também buscar ter entendimento dessas experiências que as pessoas têm. Então eu queria dizer para você assim que hoje, né, nesse dia dentro do psicólogo, dia 27 de agosto, eu até optei por estar falando isso e também estar expressando um pouquinho do que eu passei, porque muitas vezes existem pessoas que passam por isso, mas vão dizer, não, eu não vou, né, num psicólogo, porque ele não vai me entender, ele não vai me ajudar, e eu digo para você, o que você precisa é também olhar, procurar e encontrar profissionais que vão te entender nessa demanda. Eu passei por isso. Né? E imagina para uma psicóloga, né, chegar a esse ponto de adoecer, reconhecer que precisava, né, buscar essa ajuda também. Né? Então foi algo muito difícil para mim, mas eu saí desse quarto escuro. Eu saí desse lugar fechado e essa porta, por que eu coloquei, né, que ela está disponível a todos? Porque há um passo que nós também precisamos dar. Né? Talvez você tenha a sua fé, mas ela esteja um pouco abalada. O primeiro passo quem dá para essa porta é você. Né? Deus está ali do outro lado, disposto a te ajudar. Mas esse primeiro passo quem precisa dar é você. O primeiro passo, né, em busca de uma ajuda profissional, em busca, né, de mais tempo de meditação também da palavra, de intimidade com Deus. A primeira busca, ela é sua. É você quem vai, é você quem diz eu quero. Por isso que eu entendo e até coloquei, né, essa última frase, que na verdade é uma frase que foi para mim, né? Foi algo que foi passado para mim
e que eu criei, né, tive essa convicção e hoje é o que eu tenho vivido. Hoje, graças a Deus, né, realmente estou curada, né, não preciso mais, teve um período que eu tive que tomar medicamento, eu não estou tomando mais. Hoje mesmo eu conversava isso com uma pessoa que teve aqui na minha casa, né, e eu falei, eu mesma achava que não tinha mais jeito para mim, né, sendo alguém de fé. Então, o quanto você precisa, né, é ter esse olhar mais amplo, né, para sua vida. E olha que eu já conhecia a logoterapia, né, já era uma abordagem que eu, né, tinha esse olhar, não tinha ainda buscado tanta profundidade, estudado mais a fundo como eu tenho feito, né, agora depois que começou a pós, mas eu já conhecia, né, e eu vi o ser humano como corpo, alma e espírito. Mas isso estava faltando, né, eu realmente acontecer comigo. Então, você pode também ser alguém, né, que seja ou um pastor. Agora vocês vão ver, semana que vem a gente vai fazer, né, a abertura do projeto aqui, eu com a minha colega Neida, né, desse grupo para as mulheres, pastoras, mulheres envolvidas em ministério, o quanto, né, é importante você cuidar da sua saúde, para que não chegue nesse limite, né, quando você vê aquilo estoura, e aí você acaba indo para um adoecimento, porque ter a fé, ter uma vida com Deus, isso não anula o teu emocional, né? Porque há uma distinção entre corpo, alma e espírito. O espírito não é a mesma coisa que a alma. E dentro da abordagem da logoterapia, é claro que a gente fala que a questão do espiritual, da dimensão noética, ela não é a mesma coisa que a gente vem, né, a estudar e ver na palavra como o espírito, né? É a dimensão noética, é onde está a tua criatividade, onde você expressa a questão da responsabilidade, da liberdade. Então, tudo isso acaba que está nessa dimensão espiritual, mais conhecida como noética, mas também para aqueles que creem, onde existe essa fé genuína, verdadeira, ela também faz parte nessa dimensão noética, nessa dimensão espiritual. Por isso que você não precisa anular isso e simplesmente talvez pensar, mas porque eu sou cristão, eu não posso, né? Eu não preciso procurar um terapeuta, conversar sobre essas questões. E isso, na verdade, é um sofisma, né? Um pensamento errado. E, inclusive, tudo bem, Martinha, já explica um pouquinho, né? Mas isso é um sofisma e um engano muitas vezes. E, inclusive, já até ouvi, né, de pessoas, de lideranças, não precisa de psicólogo, né? Simplesmente buscar a Deus basta. Ou, de muitas vezes, até ser falado que o adoecimento era a falta de Deus. E isso é um engano também, né? Porque na própria Bíblia, se nós formos ver, quantos homens de Deus adoeceram, né? Elias foi um homem tremendamente usado por Deus, mas chegou um momento da sua vida em que ele estava na caverna, né? Naquele quarto escuro, né? Que foi o mesmo relato que eu trouxe para vocês em relação a essa imagem aqui, né? Dessa porta sendo aberta de um lugar escuro. Muitas vezes é assim que algumas pessoas se encontram, tá? Então, assim, só para responder aqui a Martinha que fez a pergunta, como que é a abordagem da logoterapia? A logoterapia é uma abordagem centrada no sentido, né? Onde a pessoa vai dentro da terapia, nós vamos trabalhar algumas questões como forma de encontrar sentido, seja por meio dos valores criativos, que é quando você cria algo, quando você faz algo para deixar para o mundo, uma música, né? O próprio cuidar, né? Gerar um filho, você está trazendo a vida a alguém e está se doando, né? A essa criação de um bebê
a questão também de você trabalhar em terapia como maneiras da pessoa encontrar sentido nos valores vivenciais, que é quando você se depara com o amor, quando você se depara com a natureza, com toda a criação, né? E também a forma de encontrar sentido é através dos valores atitudinais, que são nesses momentos de dificuldades. Isso que aconteceu, né, comigo, que eu contei para vocês, em relação à fé, foi um momento difícil, foi um momento de crise, né? Mas essa crise fez com que o que acontecesse comigo, eu mudasse a minha postura, a minha forma de me ver, para que eu não permanecesse naquele lugar, né? Fechado, escuro, trancada. Então, assim é em algum momento da sua vida, em alguma situação que você possa passar, que seja de dor, de sofrimento ou até perdas, e aí você olhar para essa situação, mas já vendo uma maneira de encontrar sentido em meio a esse sofrimento. Porque o sofrimento, ele é inevitável, todos nós vamos sofrer, né, em algum momento. Mas o que eu vou fazer com esse sofrimento? Então, dentro da abordagem da logoterapia, as formas de encontrar sentido seriam essas, né, esses três pilares. E tudo isso também é um conceito que Frankl, que foi o fundador, né, da logoterapia, ele sempre trouxe esse olhar de que o homem, ele transcende, né? Quando eu saio de mim, quando eu paro de olhar para minha dor, para o meu sofrimento e eu me dou, né? Eu foco em algo. Esse transcender não necessariamente é a essa questão, né, do ser superior, de um Deus. Por isso que ela não é uma abordagem religiosa, mas a gente pode, por meio dela, também trazer esse resgate, né, das pessoas que têm essa fé e que muitas vezes não se encontram em algumas, procurando terapia, algumas outras abordagens. Na logoterapia a gente pode acolher isso, né, e a pessoa, ela pode também falar sobre essas questões e é uma forma dela transcender, né, ela tá saindo, tirando aquela dor dela e olhando, né, de uma outra maneira para a vida. Por isso que é tão importante você, né, que é jovem, que é adulto, que já é de idade, não importa a idade, né? Você que tem essa fé, não se deixar levar simplesmente porque não, eu tenho fé e eu não preciso de mais nada. Eu não preciso, né, cuidar de mim, eu não preciso cuidar, né, dos outros. A fé por si me basta. E isso é importante. Eu realmente acredito que as pessoas que têm essa fé genuína, elas conseguem superar muitas outras questões. Mas eu preciso também tratar e rever coisas, né, do meu emocional para ter uma saúde completa. E para poder também me ver assim de uma maneira, né, onde todas essas dimensões, a noética, a orgânica e a psicológica, elas se encontrem com uma qualidade de vida. Então, lembre sempre que você não é somente uma dessas áreas. Você é um ser completo, né? Amplo. Então, assim como nós precisamos nos relacionar com Deus, nós também precisamos nos relacionar com as pessoas. E com as pessoas também eu me relaciono da forma como eu me vejo. Por isso que a própria Bíblia, ela diz, né? Primeiro, amar a Deus. Depois, o próximo, como a nós mesmos. Então, é importante o meu relacionamento com Deus, onde está essa dimensão noética também em relação à sua fé, mas eu também preciso cuidar de mim, né? Das minhas emoções, dos meus sentimentos, onde entra a minha alma, lidar com algumas vontades minhas e também cuidar do meu aspecto físico, né? Porque muitas vezes, por isso que existem muitos problemas de somatização, pelo fato da sua dimensão, né, psíquica não está bem, suas emoções estão afetando o teu organismo, aí você não dorme bem,
aí você tem insônia, aí você acaba comendo para mais, né? Tendo uma crise de ansiedade. Então é importante sempre a gente ter esse olhar de que eu ter fé não descarta as demais áreas da minha vida, né? E não é porque eu tenho uma fé forte que eu não preciso de ajuda. Todos nós precisamos. E esses dias até eu via um psicólogo, né, da professora de logoterapia, inclusive, onde ele até dizia: se muitos dos meus pacientes tivessem pelo menos um amigo, eu daria alta, né, para eles. O quanto é difícil hoje as pessoas terem, né, essa abertura em termos de amizade mesmo, de poderem conversar, se abrirem, e isso é muito terapêutico, mas as pessoas não têm, né? Então, o quanto é importante você procurar uma ajuda profissional para você poder tratar essas questões da sua vida. E se você hoje, essa live realmente é para você que é alguém de fé, né? Não descarte a tua fé, não anule a tua fé, mas mantenha ela, né, firme, convicta, e procure a ajuda de alguém que também possa entender isso, né, que você traz. Eu lembro em alguns momentos, quando eu estava atendendo alguns dependentes químicos, e muitas vezes, né, eles trazem alguns relatos e eles têm muita preocupação. Ah, mas o que a psicóloga vai pensar de mim? E alguns deles, né, carregavam muitas vezes essa questão até da culpa. Como pode? Eu estava lá na igreja, eu, né, cantava, estava no púlpito e de repente eu caí. Eu usei, né, uma droga, eu usei a maconha, comecei usando a maconha, depois acabei indo pro crack. Como pode? Né? O que tu, como psicóloga, talvez vai pensar sobre mim? Isso eu lembro, né, de um deles que trouxe isso, e eu dizia simplesmente: tu é uma pessoa humana, né, que caiu e que está reconhecendo isso que aconteceu. Ficou suscetível a algo que já fazia parte da tua vida e que tu não teve esse cuidado, né? Então, isso também é importante. Que o fato de você estar, talvez, né, no ministério, envolvido em alguma área da igreja, isso não quer dizer que isso te dá uma segurança total de plenitude na tua vida, né? A tua vida, ela é construída também em relação à tua fé, é no secreto, é nessa busca diária de comunhão com Deus. E isso, voltamos, não te impede de ter ajuda profissional. Agora estamos também o TCC, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na live da semana que vem, eu e minha colega, na quarta-feira, pela manhã, que a gente está fazendo, inclusive com lideranças, né, com padres e pastores, e dentro das pesquisas que a gente tem, o material que a gente tem lido, o quanto, né, é difícil muitas vezes desses líderes terem pessoas confiáveis, pessoas para abrir o seu coração, né? De caminharem com outras pessoas mostrando as suas fragilidades. E é isso que é o que a gente precisa entender, que eu ser alguém que tenho fé e eu vendo essa importância da fé na minha vida, eu preciso dar continuidade também em cuidar das minhas emoções. Porque é muito suscetível, né? De repente acontece algo que pode me desestabiliza minha saúde emocional, afeta meu corpo, e aí daqui a pouco pode afetar até mesmo o teu relacionamento com Deus. Então, cuide, para que você não entre, né, nessa cadeia, né, de achar que simplesmente eu ter só a minha fé e a minha comunhão com Deus basta. O próprio Jesus não andou sozinho. Ele andou com seus discípulos, né? E é isso que é o que a gente precisa entender, né? Como seres humanos, você como alguém de fé, né? E lembrando que se você acompanha aqui a nossa página e que você diga: mas Renata, eu nem fé tenho. Ok, essa é uma decisão sua, né? Mas hoje, esse mês, assim, nós falamos
sobre essa questão da importância da fé, porque às vezes existem pessoas que entram nesse conflito, né? Será que eu posso? Né? Será que é pecado eu procurar um médico ou eu ir num psicólogo, né? Pelo fato de eu ser uma pessoa religiosa, de eu ter essa fé, será que eu vou estar desagradando a Deus se eu procurar ajuda de uma pessoa? É claro que não, né? Deus colocou os profissionais aqui na Terra para isso, para que eles também pudessem, né, estar auxiliando, usando ferramentas, buscando estudar para entender esse universo humano, né? Ajudando pessoas assim como você. Então, caso você esteja acompanhando, queira mandar essa live para outra pessoa e também queira, né? Eu quero agendar um horário contigo então, Renata. Né? Pode mandar aqui um direct no link da bio. Tem o meu contato do WhatsApp e aí vamos marcar, né? Existe um valor que eu faço para um pacote de atendimentos, então essa é uma questão que você precisa levar e você vai ver que aqui no Logoterapia Educar a gente sempre traz isso, né? E a gente vai ver em alguns momentos até dentro dessas questões educativas o quanto é importante a gente trabalhar esses valores, né? E para você que acredita realmente nessa questão ligada à fé em Deus, aqui nós não descartamos, né? Eu realmente acolho e recebo você e aqui na nossa página nós vamos sempre estar trazendo, né, algumas reflexões que o próprio Frankl trazia, de que nós não podemos, algumas abordagens descartam isso, né? E esse foi um dos motivos que Frankl acabou se separando, né, de Freud, pelo fato dele desconsiderar, dele não levar em consideração a fé e a religiosidade das pessoas. E Frankl viu que não, o ser humano é muito mais, né, do que sua sexualidade. Ele também tem algo espiritual. E é aí que entra também, lembrando, dimensão espiritual, dimensão noética, não é somente, né? Mas a religiosidade faz parte e é nessa dimensão que o ser humano a expressa, tá certo? Então, nossa live sobre esse mês seria sobre isso. Nós já temos a temática, né, do mês de setembro, nós vamos falar sobre vida, então vamos ter lives aqui com alguns convidados também no mês de setembro, ligado à música, para a gente trabalhar a questão da música, né? O quanto a música é terapêutica, o quanto a música também traz essa questão da importância, né, da vida. E no dia 1º, na quarta-feira, então, às 10 horas, gostaria de pedir para que você acompanhasse aqui a live que nós vamos estar fazendo, eu e a Eneida, em relação a esse grupo para mulheres cristãs, que são mulheres de fé e que muitas vezes, né, acabam que não conseguem, né, cuidar muito bem de si. Então nós montamos esse grupo diante do tema que a gente está estudando, diante do TCC que nós estamos escrevendo, para receber você, né, mulher cristã que quer cuidar da sua saúde, que quer melhorar a questão da sua liderança, trabalhando questões terapêuticas nesses encontros. Tá? Vão ser poucas vagas, inclusive já tem vagas ali, já está aberta a página lá para você entrar nesse grupo. E são só 15 vagas, então se você já quiser adquirir, pode ir entrando lá. Nós vamos fazer dentro desse viés e com o olhar logoterapêutico, tá bom? Então, na quarta-feira a gente vai explicar melhor como vão funcionar os grupos, os 8 encontros, e mais uma escuta individual, mas já quero divulgar aqui para vocês, tá bom? Então, muito obrigada a todos aqueles que estiveram aqui conosco, tá? Divulgue essa live, leve, talvez, passe para alguém, talvez que esteja com a sua fé um pouco abalada, né? Um pouco abatido, né? E repensando, será mesmo que vale a pena eu me manter nessa minha convicção em relação ao que eu creio? Não desista da fé, né? Isso é algo que é o pilar que
mais te mantém firme, né? Então que você possa estar também transmitindo essa mensagem a outras pessoas, né? Levando esperança nesse tempo tão difícil que a gente tem vivido, tá bom? Uma boa noite a todos vocês e nos vemos em breve, né? Quarta-feira de manhã, acompanhe nossa próxima live. Tchau, tchau!